Detroit, Michigan. Final da década de 1940. Nasce o sexto filho de imigrantes mexicanos que mal falava inglês. Em meio aos prédios enferrujados, fábricas decrépitas e calçadas congeladas da cidade operária. Seu nome, Sixto Díaz Rodríguez, um nome comum demais para um homem cuja história, décadas depois, seria confundida com uma lenda urbana. Criado entre os trilhos da pobreza e os ruídos da classe trabalhadora americana, Sixto cresceu nos guetos de Detroit, ajudando seu pai em trabalhos braçais e assistindo à derrocada da promessa industrial americana. Desde cedo, a música era seu refúgio. Violão nas mãos, olhar tímido e letras que pareciam crônicas sociais. Era um poeta urbano invisível, falando sobre vício, desigualdade, racismo e o peso de ser apenas mais um. Na juventude, frequentava bares minúsculos e clubes de trabalhadores onde se apresentava sob o pseudônimo de Rodríguez. Seu som era cru, melancólico, quase profético, um cruzamento entre Bob Dylan e Marvin Gaye, mas com um tom sombrio, resignado, operário. Em 1970, grava seu primeiro álbum, Cold Fact. Letras afiadas, arranjos psicodélicos, baixo, pulsante e crítica, muita crítica social. Em 71, lançou o segundo, Coming From Reality. Os dois discos fracassaram comercialmente. As gravadoras desistiram, o público abandonou e Rodríguez, sem entender o motivo, voltou ao anonimato como se jamais tivesse gravado uma música. Desapareceu do circuito musical. Voltou aos canteiros de obra, aos trabalhos pesados, ao concreto. Durante décadas, viveu como operário de construção civil em Detroit, ganhando o salário mínimo, criando suas filhas e mantendo a dignidade de quem não se deixa consumir pela frustração. Aos poucos, sua figura foi se apagando, tanto que surgiram boatos de que ele havia se suicidado no palco, ou que tinha morrido de overdose nos anos 70. Nada disso era verdade. Rodríguez estava vivo, mas nem ele sabia que em algum lugar do mundo era considerado um dos maiores cantores da sua geração. Enquanto isso, do outro lado do planeta, algo improvável acontecia. Na África do Sul, do apartheid, onde artistas internacionais eram proibidos, a juventude, oprimida pela censura cultural, começou a piratear discos proibidos. Entre eles, o álbum Cold Fact, de Rodríguez. Ninguém sabia quem era, de onde vinha, se estava vivo ou morto, mas suas letras, que falavam sobre repressão, vício, frustração e mudanças, tornaram-se trilha sonora da resistência juvenil ao regime. Rodríguez virou um ícone do underground. Na África do Sul, ele era comparado aos Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendrix. Vendeu centenas de milhares de cópias dos seus discos pirateados. Teve suas músicas em rádios alternativas e até em protestos. Na África do Sul, ele era um deus misterioso, o cantor que inspirava gerações e cuja morte era dada como certa. O mais curioso, nem ele nem ninguém sabia de nada disso. Enquanto trabalhava quebrando paredes em Detroit, era tratado como uma lenda em um continente inteiro. Na década de 90, dois sul-africanos, um jornalista e um fã, decidiram investigar a verdade sobre o paradeiro de Sixto Rodríguez. Vasculharam encartes, fizeram entrevistas, abriram fóruns online, até que em 1997 conseguiram algo impensável, um número de telefone. Do outro lado da linha, Sixto Rodríguez simplesmente atendeu. Vivo, simples e confuso com a ligação. A reação foi imediata. Em poucos meses, foi levado até a África do Sul, onde realizou sua primeira turnê internacional. Foi recebido como um herói. Fez shows lotados para arenas com mais de 10 mil pessoas, fãs chorando e cantando suas músicas como hinos. Um homem que até dias antes estava carregando sacos de cimentos em Detroit. Esse fenômeno absurdo, improvável e absolutamente humano foi retratado no documentário Searching for Sugar Man, de 2012. Sugar Man era o apelido do Sixto. Ele venceu o Oscar de melhor documentário de 2012. O filme revelou sua história ao mundo e reacendeu a sua carreira. Mesmo com uma fama tardia, Rodríguez, o Sixto, permaneceu essencialmente o mesmo.
Continuou vivendo em Detroit, em uma casa modesta, sem ostentação, sem rancor. Em entrevistas, ele demonstrava uma humildade desconcertante. Não se vitimizava, não culpava a indústria, apenas aceitava a vida com a serenidade de quem entende que nem tudo se controla, tudo tem seu tempo. Ele não se tornou milionário, mas reencontrou seu lugar. Passou a fazer turnês, receber tributos, gravou shows ao vivo, deu palestra. A filha, em uma entrevista, disse que ele ficou mais feliz, mas nunca mudou. Ainda pegava ônibus, fazia seus próprios concertos, ainda era um homem comum com um dom extraordinário. Sixto Rodrigues morreu em 2023, aos 81 anos. Silencioso, como sempre viveu, mas ao contrário de muitos artistas, foi reconhecido em vida, mesmo que tardiamente, por sua grandiosidade. A história de Sixto Rodrigues é, antes de tudo, um lembrete brutal de como o talento nem sempre encontra o palco certo, de como o mundo pode ser injusto até com seus maiores artistas. Mas é também uma história de pureza, de um homem que jamais perseguiu a fama, sucesso ou dinheiro, mas que continuou escrevendo suas músicas com a mesma alma operária até o fim da vida, sem revolta, sem estrelismo, sem máscaras. Sixto é o símbolo de uma arte honesta, que nasce sem cálculo, sem marketing e, principalmente, nos dias atuais, sem algoritmo. Um artista que viveu como pedreiro, foi lenda na África, documentário premiado em Hollywood e, no fim, apenas voltou para casa. Em um mundo de egos inflados, Sixto Rodrigues provou que a arte verdadeira não precisa gritar para ser eterna, basta existir.